Fala pessoal, sou eu aqui de novo, Fagner Socila, papo de salão, Ferdinando. Ah, achei que você ia falar assim, e meu parceiro aqui, Fernando Bernini, também da Socila. O Felizardo. Felizardo depois das 19h30. Por que Felizardo? Cara, Felizardo é o sobrenome da minha mãe, cara, e Bernini do meu pai. Mas não sei por que motivo, Felizardo acabou sendo secundário sempre, assim. As pessoas não usavam muito. Chamam de Bernini, legal, né? Porque fica dois Fs, né? Dois Fs. Mas talvez o Bernini, por ser o último, né? Aí acabou sendo mais utilizado do que o Felizardo. Mas eu acho que o Bernini é mais forte, né? Não... Pra mim, os dois são muito fortes, cara. Tem uma importância de grande igualdade na minha vida. Mas Bernini é Bernini. Bernini é Bernini. Felizardo é Felizardo. É isso. E conta pra mim, quem que é o Bala que tá aí hoje? Nós estamos com um cara, tá tombado pra lá, você viu que tá pesado, né? O cara é bom. O cara é bom. Estamos aqui com o Ricardo Reis, mais conhecido como Ricardinho. Nossa, o Ricardinho, parceiro, amigo. Fala, Ricardinho, como é que tá, meu querido? Homem de negócios, né? Inclusive. E nós vamos falar disso. Conta pra gente, cara, quem és tu? Dá um overview aí, quem é Ricardinho? Ou quem é Ricardo Reis? Primeiramente, agradecer o convite, Fagner, Fernando. Trouxe até um presente aí, depois você não deixa de falar do presente não, achei que faz sentido aí esse convite. Na Lente da Graça. Na Lente da Graça, o pastor Pedro Estrela, um amigo que eu tenho. Opa, padrão, Pedro Estrela, convidado e intimado a estar aqui no podcast Papo de Salão, viu? Dá seu jeito. É isso aí, minha igreja na cidade ali. E aí, então, Fagner, né? Agradecer a nossa amizade há anos já. E, Fernando, passar um pouco aí da minha história, né? Tem aí uns 10 anos que a gente se conhece ou mais, né, Fagner? Acompanho o Fernando ali também. Mas eu sou ali de Vila Clóris, Venda Nova, média baixa renda. Filho criado com vó. Meu pai separou da minha mãe ali desde a minha nascença. Então, assim, uma grande tendência para tudo dar errado. E aí, eu começo ali com meus 13, 14 anos, sendo office boy no centro da cidade, na livraria Ouvidor. E aí, peguei ali a temporada de janeiro e fevereiro, que era quando pipocava ali a livraria Ouvidor, na galeria Ouvidor que eu trabalhava. Deve ser início de aula de... 14 anos, Ricardinho. 14 anos. Novo demais. E aí, tanto é que eu não pude nem ser contratado pela idade na época. E aí, eu fui promovido, olha pra você ter ideia, já fui promovido a vendedor. E eu fui naquela época o maior vendedor entre os que estavam ali como trainee, por exemplo. Então, ali comecei a desenvolver a minha expertise e habilidade de vendas. Continuei ainda ali por uns 3, 4 meses e depois fui trabalhar com um tio que tinha uma construtora, uma empresa que construía ali no bairro Castelo há anos atrás. E aí eu continuei sendo o office boy dele nessa empresa. E aí eu comecei a visitar cartórios, prefeituras e fui ganhando essa experiência, porque tudo na nossa vida, independente do nosso processo, tempo, idade, posição, a gente tem que estar sempre atento, porque tudo é um processo. Aprender, dar valor, conhecer pessoas. Então isso foi muito bom para minha base e olhar para hoje e falar, de onde que eu vim? E a engenharia veio nesse momento na sua vida? Então, e aí, eu não tinha nem noção, irmão, do que era ensino superior. Você não tinha referência de ninguém. Não tinha referência de ninguém, na minha família ninguém tinha sido formado ainda. E aí o meu tio falou, você vai fazer engenharia civil. Eu falei, poxa, engenharia civil? Porque a gente trabalha nisso. Era o cômodo para ele naquele momento. Posso te ajudar nisso de alguma forma? Eu conheci, inclusive, né? E eu falei, poxa, então tá, como que funciona? Tem que fazer o vestibular e tal. Eu falei, vestibular? Eu sempre estudei em escola pública, nunca fui bom de estudo, foi muito difícil para mim. E aí eu fiz esse vestibular, irmão. Saiu a primeira chamada, nada. Segunda, nada. Lá pra quarta ou quinta chamada chegou um telegrama. Na época ainda era telegrama, chegou na minha casa. E aí minha mãe toda feliz falou, você passou. Eu falei, que satisfação. Né? Glória a Deus, show de bola. Agora tem que começar a estudar e pagar, né? Tem que formar ainda, né? Formar ainda. Então, assim, sem base nenhuma, irmão, o meu primeiro, segundo ano, que foi onde eu conheci o Rony, que me apresentou a você, parceiro, que é o nosso parceiro. Então, eu conheço o Rony através da engenharia. O primo. Da faculdade Kennedy, é o primo. E aí eu tive o prazer de conhecer o Rony na faculdade, o Rony me apresentou o Fagner.
E aí foram 6 anos de curso, porque o curso é mesmo de 6 anos, e 6 anos de muita dificuldade, muita luta. E é uma ali. faculdade específica disso, né? Cálculo, né? Não, difícil, imagina, cara, minha base 0, base Nossa. ruim, fraca. Então assim, eu penei. E chegou um ponto, no final ali do curso, do 4º, 5º e 6º ano, que não tinha como, entendeu? Você tinha que estudar muito. E aí eu trabalhava em estágios para pagar essa faculdade. Então era muito pouco que se ganhava para pagar o valor que naquela época, eu lembro que eu comecei com R$600 a mensalidade, e depois fui para uns R$800 mil quando eu me formei. Então esses estágios que eu comecei a fazer me deram uma bagagem para o meu próximo passo da engenharia. Então assim, olha só, eu já estava almejando, beleza, eu preciso fazer vários estágios, aprender muitas coisas, porque quando eu me formar, eu já tenho que ter uma experiência para conseguir entrar dentro do mercado. Né? Pelo que eu vejo assim, na sua carreira, o que faz toda a diferença são as pessoas que você conheceu ao longo desse processo todo. Né? Um network muito bom. Acho que foi ao longo do tempo, ao longo dos anos ali vai se fluindo, mas a faculdade ainda é um negócio que é muito amigo e pouco negócio ainda, sabe? Exatamente. Na faculdade ali. Tá todo mundo com o mesmo interesse, né? Conhecimento e oportunidade. Assim, mais leve, né? Pode ser que mais leve. Pode ser que tinha, assim, uma opção ou outra que tinha, assim, uma indicação, tô precisando de estagiário lá e tal, isso poderia rolar ou aconteceu, mas eu não vou lembrar. Mas, enfim, então, quando eu entrei na faculdade, em 2002, o mercado de engenharia estava horrível. E qual que era o nome da engenharia lá do seu tio? Como é que chamava a empresa? Era particular. Ah, entendi. Construía para ele, né? Não tinha nem nome de construtora, não era construtora. Era particular. Construía casa, vendia, construía casa, vendia. E aí, Fagner, o que aconteceu? Em 2002 até 2007, 2002 o mercado era horrível. 2007 que eu me formei, o mercado era maravilhoso. Explodiu. Um ano antes, a MRV tinha feito a abertura de capital. Uau. Tinha feito a IPO e tinha explodido de ganhar dinheiro. Foi na época da Minha Casa Minha Vida esse processo todo? Foi depois. Foi depois. Depois que veio Minha Casa Minha Vida. Eu peguei o Minha Casa Minha Vida depois. E aí, eu estava dentro da construtora Tenda, que naquele ano era uma potência. Fez o IPO também. Então, no ano depois ela fez o IPO. Então, eu participei, como engenheiro mesmo? Não, como estagiário ainda. Estagiário de engenharia. E aí eu... E você teve ali caras maravilhosos. Eu peguei essa base muito boa. Pegou o Henrique na época, que era um monstro. Diniz hoje, enfim. Diniz. Sérgio Gaete. Júlio, Sérgio Bartolomeu. Só monstro. E aí, quando eu me formei, eu tive a oportunidade de ir trabalhar e morar em Porto Alegre. Esse foi aquele desafio que você teve com uma outra construtora? Não, porque depois da Tenda eu fui para uma outra. Isso. Mas aí quando eu me formei, o mercado estava muito bom e eu fui promovido e transferido para Porto Alegre. Quantos anos? 23 anos de idade. Tudo muito precoce, né? O meu primeiro... 13, 23... O meu primeiro voo de avião foi Belo Horizonte, Porto Alegre. Você não era casado não, né? Não. Ok. Já estava... Porque a gente tem que já estava namorando com a minha atual esposa. Então, um asterisco aqui, o Ricardinho é um homem de família, de Jesus e de família, né? Então, vamos deixar isso para uma hora vai acontecer essa história aí, né? Eu posso chegar na família lá. Não me apresentei direito, né, no início. Que é a Lani, né? Rosilaine. Para alguns Lani, para outros Rose. E aí eu entrei nesse mercado, assumindo essa engenharia ali da construtora Tenda no Rio Grande do Sul, junto com o Júlio Meidson também, que era Tenda Belo Horizonte, um cara fantástico também. E aí eu comecei a fazer um trabalho como líder, e aí tinha equipe, isso foi crescendo. Entendeu muito de viabilidade, muita prospecção, base, abertura. Muita coisa. E aí, o Rony, inclusive, depois eu indiquei, o Rony foi trabalhar na Tenda. Então, tinha bons contatos. A indicação do Rony pra Tenda foi sua, então? Foi minha, então. Massa. Olha aí, que legal. Com o Peterson de Belo Horizonte. E aí, a Tenda, do mesmo jeito que ela subiu, ela caiu. Por N motivos. E essa queda dela fez com que a Gafisa, que é uma empresa de São Paulo, comprasse a Tenda. Que é o alta renda de lá. E aí, nesse momento, eu migro e viro Gafisa Tenda e recebo uma oportunidade da W Torre, uma empresa de São Paulo, que fez o estágio do Palmeiras, porque o Bartolomeu tinha saído da Tenda e ido para a W Torre. Bartol foi para a W Torres. Me conheceu na Tenda, gostou, deu, né? Passei pra ele credibilidade. Nessa época o Bartol já devia pesar uns 110 quilos, né, cara? O Bartol tava nesse... Tava enorme, né? Tava enorme. Ele tava fininho igual tá hoje. Tá igual hoje, não. E aí, ele me fez esse convite, cara. Eu fui trabalhar em Parauapebas, no Pará. Caramba. Fiquei 3 meses no Pará. E passei um período em Ourilândia do Norte. Caramba, assim, só lugar que... Que isso, Ricardinho? Não, irmão, você não tem noção. Eu peguei um voo com o Bartolomeu, eu tenho uma foto dessa.
no avião pequenininho. Eu falei, Bartô, esse negócio aqui. Brasília de asa. E aí, sobrevoando assim, só aquela mata fechada. Mata fechada, mas se caísse, não achava. Acabou. Nem achava. Enfim, aí eu passei por isso, aí a W Torre tinha algumas operações, eu queria abrir operações no Rio Grande do Sul na área residencial, eles já estavam fazendo um dique seco em Rio Grande, que é o sul do país, em Rio Grande, do lado de Chuí. E aí eu fui trabalhar lá e fiquei um período lá. A W Torre Residencial, Minha Casa Minha Vida, isso tudo acontecendo. Depois teve um problema grave, Minha Casa Minha Vida. O mercado, mais uma vez, desceu junto com o mercado americano imobiliário. E aquela bolha que teve. E aí, isso eu voltei para o mercado. Quando eu voltei para o mercado, eu comecei a procurar oportunidade no Rio Grande do Sul, porque eu estava bem posicionado, e procurar oportunidade em Belo Horizonte, que era a minha base. E aí eu fui convidado para ser gerente de contrato na PDG, que era a maior incorporadora da América Latina, aqui em Belo Horizonte. Uhum. Nessa oportunidade, eu fui trabalhar em obras, ser o gerente de obras diretamente. Eu tive um caso bem específico lá, em uma das obras, no Barreiro, na qual nós começamos a contratar pessoas do bairro. E ia mandando para dentro, mas eu tinha um administrativo que avaliava ali a ficha de antecedentes criminais. Perfeito? E aí tinha uns 5 ali que entraram na obra que eu falei assim, poxa, esses caras vão dar problema. Mas já tá lá dentro, desde que o mestre de obra, o encarregado, tem toda uma hierarquia dentro de uma obra dessa, vai eliminando, o engenheiro nem sempre aparece para essa situação. Aí o que eu achava que ia dar mais problema saiu tranquilo, o segundo, o terceiro e ficou o último. O último dia que o meu mestre já falou assim, cara, não tem mais como ficar com o cara, nós vamos ter que demitir ele. Eu falei, irmão, então se você chegou nessa conclusão, ele tá direto com você, quem sou eu pra falar que não? Resolve, né? Esse cara apareceu numa janela na minha frente, assim, olhou pra mim, eu falei, tem alguma coisa estranha aí. Esse cara saiu, foi lá fora, pegou um revólver. Ó, caramba! Sabe aqueles momentos que você tá trabalhando assim, que você tá encostado na cadeira aqui? É uma coisa, mas se você vem pra cá, o cara deu um tiro de lá pra cá pra me acertar. Passou, eu vi o furo aqui, caiu furo lá. aqui, eu liguei a ficha e falei, pô, foi o cara. Cara, na hora que eu levantei, que tinha uma janela aqui também, que ele me viu em pé, ele deu mais 5 tiros lá pra dentro. Que isso, Cade? E nisso tinha eu, mais o administrativo, mais um estagiário, dentro dessa salinha. Aí que a minha ficha caiu, eu falei, pô, esse cara quer me matar. Só depois de 6 tiros na sua direção que você descobriu que ele queria te matar. Cair essa ficha. Aí eu fui sair correndo, cara, no meio da obra. Ele carregou o revólver de novo e deu mais 6 tiros no meio da obra. Eu correndo no meio da obra. Que loucura. Perto da Estação Diamante. E aí eu liguei pra polícia na hora e tudo, cara, deu 2, 3 minutos, a polícia tava lá de moto já e tal. Deixa eu ver o que aconteceu. Pegar a ficha do cara. Na hora que pegou a ficha do cara, eu falei assim, pô, esse cara é conhecido nosso aqui, perigosíssimo. Ele tá acostumado já com isso aí. Então ele falsificou o documento, a minha administrativa não conferiu, tal. E aí eu comecei a não ficar feliz, trabalhar, não ficar, entendeu? Contente, não dá mais, aquela situação, desconfortável, pô, esse cara vai me matar, esse cara vai atrás de mim, porque eu falei com a polícia depois foi na casa dele, E aí apareceu uma oportunidade, através de uma headhunter de São Paulo, que me fez o convite de uma vaga na BR Malls. Daí eu fui trabalhar com o Shopping Center, BR Malls, era a maior empresa de shopping center da época. Isso construindo mesmo, você trabalha nessa área de construção. Isso, aí eu peguei a área porque normalmente a área de shopping center é o seguinte, você tem a área de desenvolvimento, que é novos negócios, de comprar terreno, incorporar e construir, aí depois você passa o bastão para a equipe de operações. No meu caso, eu trabalhei na área de desenvolvimento. E aí eu entrei na BR Malls ali, peguei um final da inauguração do Estação BH, acredito que eu fiquei uns 3 meses ali com muito trabalho. Eu fiquei assim, impactado com o tanto de trabalho que eu tive que desenvolver ali, muito pesado, muito puxado. Disso. Você pegou o finalzinho ali que tava... Muito puxado, inauguração de shopping, entregava um negócio assim, e tal, e bizarro. muita coisa. E aí depois eu fui pro Shopping Contagem, que eu fui contratado para aquele projeto. Então eu fiz um trabalho ali como coordenador, e aí ali sim, eu tinha uma estrutura muito profissional. A estrutura assim, como o BR Malls era o maior sócio do negócio, a gente tinha a MRV como sócio, o BMG como sócio. E aí a gente tinha uma gerenciadora que tinha engenheiros e arquitetos que ajudavam a construtora a construir. Então, eu saí de gerente de obra diretamente correndo esse risco que eu acabei de citar,
para um nível aqui em cima. Que era totalmente diferente. E aí essa obra, esse shopping, ele bateu recorde de inauguração, de prazo, de tudo. Foi um negócio muito bem feito, muito trabalho. E aí eu saí da BR Malls e fui viver agora um mundo no empreendedorismo. Então aí que eu entro no mercado de inovação, tecnologia, que eu me lembro muito bem da nossa reunião, né? Que o Rony falou, pô, você tem que apresentar isso pro Fagner. E aí eu fui apresentar pro Fagner a Full Job. Isso. Cara, eu lembro da Full Job. Full Job foi em 2014. Eu lembro. 2014. Era uma plataforma de serviços, né? Conectava pessoas. Ela é algo parecido com o LinkedIn, com o freelancer.com. GetNinja. E no Brasil hoje, GetNinja, sabe? Isso, eu lembro dessa plataforma. Assim, ainda não vejo ainda nada muito parecido. Mas qual foi o aprendizado e qual foi o erro ali? O aprendizado foi, entrei para um mercado novo, aprendi muito, fiz novas conexões, participei de vários eventos, e aí o network começa assim, a aumentar mesmo. E aonde foi o erro? O erro foi contratar pessoas para desenvolver programação. Normalmente, muitas pessoas perdem dinheiro e fecham um negócio assim. Porque é um processo caro, demorado, para você ver o que está acontecendo, o mercado já passou, né? Não é nem isso. Você não consegue fiscalizar. Ah, entendi. Por exemplo, no salão aqui, você tem lá a medida. Cortou tantos cabelos, atendeu tantas unhas, etc. Programação. Agora, como que eu vou falar com o cara? O cara chegava e trabalhava o dia inteiro. Não saia nada. Tô cansado. Não, beleza, tô cansado. E aí, o que você fez hoje? O cara abriu uma tela cheia de código. É um livro que você não sabe o que está acontecendo. Não sabe acompanhar. Então ele me falou 6 meses e um valor. E esse negócio em 6 meses e um valor estava pronto 50%. Eu não tinha mais fôlego para continuar. Naquela situação eu decidi não captar investidor, não ir atrás de nenhum recurso de terceiros. E aí passei por uma dificuldade. Então foi a primeira vez que eu quebrei financeiramente. Também, né? Não tinha plataforma pronta, porque hoje já tem essas plataformas tudo pronta, né? Hoje poderia... Não, você tinha que desenvolver do você zero. Tinha que produzir. Exatamente. E os caras que produziam também, né, Ricardinho? Não eram aqueles caras mais acessíveis igual hoje, né? Era bem limitado, você imagina, 10 anos atrás. É diferente mais. E ali foi a primeira quebra. Que ainda não tinha feito nada quebra financeira pesada, época, porque eu arrisquei tudo que eu tinha. Botou tudo. E eu tinha um plano... Vamos falar um plano B. Tipo, cara, se der errado, eu volto pro mercado. Meu currículo é muito bom. Eu ganhava... No meu último salário na BR Malls, bati ele quase 15 mil reais. Eu sei CLT. fazer. Falei, não, tranquilo. Meu amigo, uma outra crise no mercado imobiliário. Ixi. Seu plano B foi por água eu não consegui mais nada. Mas eu tinha ganho uma experiência no mercado, desenvolver negócio tranquilamente. Foi muito bom. E aí, foi onde eu crio uma outra empresa. Já ligado um pouco com o Fagner, porque o Fagner me apresentou o Lucien. Isso mesmo. O Fagner me apresentou o Lucien. Eu apresentei a Full Job pro Lucien gostou muito. E aí eu fiquei conhecendo o mercado de franquias. E eu já conhecia dentro do shopping center o mercado de dentro do shopping center, as negociações, os custos, os melhores corredores, a melhor marca, a marca que tem benefício. Então tinha esse lado por trás. Conectou tudo isso. Eu fui montar uma empresa. Eu montei uma empresa que fazia a captação de investidores, o desenvolvimento de negócios dentro de shopping center e a operação desse negócio quando inaugurava. Então essa empresa nós validamos com uma empresa própria, uma marca própria, uma hamburgueria. Essa hamburgueria validou o modelo de negócio. Captamos naquela época R$1 milhão, operamos e tudo mais. E aí depois desse negócio começou a aparecer outras marcas. Então, marcas de expressão no mercado. Marcas de expressão. Nós chegamos a ser, em um período dessa empresa, nós chegamos a ter 6 franquias da Adidas, e naquele momento era o maior franqueado da Adidas. Chegamos a ter 10 a 13 KFCs na época em operação. O KFC tinha acabado de entrar, né? O KFC tinha acabado de entrar. A gente assinou o primeiro contrato com os Estados Unidos. Vocês abriram o KFC aqui, né? O primeiro KFC de Belo Horizonte, Diamond Mall, foi nosso. Uma fila gigantesca. Tem vídeos e fotos daquele momento ali, junto com a Amélios. Nós fizemos uma parceria com a Amélios na época que estava começando também. Então, assim, nessa empresa, eu participei da Endeavor durante 2 anos. Essa empresa participou do Shark Tank. Então, assim, nesse negócio, foi aonde eu ganhei também muita experiência e muito network. Muito. A visibilidade ali foi gigantesca. Internacional, né? Gigantesca. Então, a empresa começou em Belo Horizonte, foi para São Paulo. Viajou o mundo. Cresceu muito. E aí,
nós tivemos um problema de Covid pesado. Então você imagina, na época do Covid, as operações em shopping, tudo fechou. A estrutura, por exemplo, do KFC, que era o principal negócio, não tinha delivery estruturado. Não estava rodando delivery ainda. Ninguém pensava nisso, né? Então, assim, somente as grandes redes. A pancada foi grande. E aí, em 2020, eu faço a venda da minha participação para o meu sócio. E aí, eu entro em um mercado de aguardar o que iria acontecer. Com muito aprendizado, com muito networking. Então, Fernando e Fagner, em 2019, eu tive o privilégio de prestar uma consultoria para o seu Elias, por exemplo. Então, eu fiz a estruturação do grupo econômico dele, depois a estruturação da franqueadora dele e também do comercial de vender as franquias, as primeiras franquias. As primeiras franquias eu fiquei lá por 1 ano e 2, 3 meses com ele, então foi muito bom também. Novas conexões, nova experiência. Eu ainda não tinha prestado consultoria para ninguém, para nenhuma empresa. E que para ele também foi maravilhoso, porque veio uma experiência de fazer muito diferente. É dos grandes, né? Uma experiência que veio dos grandes, inclusive. Exatamente. Então assim, e era algo também que ele evoluiu muito no digital e no físico ficou parado porque o digital estava crescendo muito, demais. Né? Então ele deu uma acelerada nas franquias. E aí foi aonde que no final do ano passado eu comecei a desenvolver uma empresa, uma startup americana, Smart Data Invest, que está ligado a banco de dados. Então é uma empresa de dados que usa o banco de dados para fazer investimentos. Nesse primeiro momento, o foco dela são plataformas de crowdfunding no mundo inteiro. Você conhece o que é a plataforma de crowdfunding? Sim, melhor dar uma detalhada para todo mundo aqui, né? Plataformas de crowdfunding são sites que têm legalização com governos, na qual, em um lado, entra investidores interessados em investir em negócios, e do outro lado entra empresas, startups, empreendimentos imobiliários, captando recursos financeiros, seja ele por débito, então um empréstimo, ou equity, participação no negócio. Tá? Então, hoje no mundo existem várias plataformas dessas legalizadas. E aí o que a minha empresa faz? Ela entra em cada plataforma dessa no mundo inteiro e puxa todo o banco de dados daquelas ofertas em aberto, em andamento. Porque para aquela oferta fazer uma captação, ela tem que abrir o plano de negócio, ela tem que abrir o contrato social, o balanço financeiro. Então são dados valiosos e com profundidade que a gente só consegue ter acesso através dessas plataformas. Então, o nosso primeiro mercado são essas plataformas de crowdfunding. Então, a gente entra e busca essas informações. Hoje, o nosso banco de dados já tem 750 empresas mapeadas. Então, qual é a estratégia em resumo, né? Esses 3 copos aqui. Uma empresa que está captando investidor nos Estados Unidos de copo. Depois eu tenho uma na Europa de copo. Aí eu tenho uma outra aqui na Ásia de copo. Se eu já tenho informações daquela ali e dessa aqui, você concorda que para me avaliar esse negócio eu tenho muito mais base? Sim, você já tem um tanto de parâmetros já definidos. Vários parâmetros. Então essa que é a empresa, o cerne dela. É através de dados, identificar boas oportunidades. E aí o que a gente faz? A gente entra investindo em algumas empresas que estão nesse momento buscando oportunidades de investidores. Por quê? Porque daí eu tenho parte do meu banco de dados atualizado. Então, se eu não invisto nela agora, não necessariamente ela vai sair novamente para captar através de plataformas de crowdfunding. Então, vamos dizer que o meu banco de dados fica desatualizado. E não só isso, quando você faz um investimento nessa empresa que vocês acreditam demais, porque vocês já cruzaram as informações de várias empresas no mundo, e essa empresa demonstra que ela tem uma possibilidade, uma saúde financeira e uma condição de se destacar, não só vocês indicam ela para investidor, mas como vocês investem nela para acompanhar, tendo todos os relatórios e os dados dela atualizados. Perfeitamente. Mas o que acontece? Nesse primeiro ano, Pet, a nossa estrutura e estratégia é alimentar e aumentar o nosso banco de dados. Então, o meu ticket nesse momento ele é baixo. Perfeito. Então, hoje, a gente consegue investir em empresas aí uma média de $1.000 por empresa, tá?
Então, a intenção ainda é ter um banco de dados atualizado. Por quê? Porque eu quero investir nesse copo aqui, que é o terceiro, porque eu já tenho essa referência passada. Aí aqui eu aumento o ticket. Perfeito. Aqui eu aumento o É cheque. que tá uma oportunidade, né? Aí que eu entro com o maior. Então, Mas esse que é o desenho de ser parceiro dele, que seja com a menor cota possível, mas para você ter acesso às mesmas informações que o cara que tem a maior cota possível pode ter. Perfeitamente. E dentro do meu portfólio eu tenho o quê? Hoje nós temos 18 empresas dos Estados Unidos investidas. E Hoje empresas sensacionais, né? Não, hoje Você me nós mostrou algumas. Hoje nós temos dentro do nosso portfólio empresas, por exemplo, carregador de carro elétrico por indução. Aquela empresa que transforma o para-brisa em um LED. Tem um LED, uma tela. Uma tela em tempo real. Então, assim, hoje olha só, eu tenho o privilégio de falar assim, eu sou sócio hoje de uma empresa que lança satélites e foguete no espaço, com biocombustível. E o mais legal de tudo não é esse, não. Imagina só se você faz uma pergunta para essas pessoas. Vamos imaginar no passado. Vamos rebobinar a fita 10 anos atrás. Você investiria no iFood? Todo mundo, que iFood você tá ficando louco? Você investiria na Uber? O cara, você tá louco? Tá ficando louco? Imagina o cara que investiu na Apple. Quem tava até dando outro dia uma entrevista sobre essa foi a Luciana Gimenez. Quando ela comprou o primeiro iPhone dela, ela ficou encantada com o aparelho. Ela foi no banco e pediu o gerente da conta dela para poder falar assim, eu quero comprar ações dessa empresa. Ela nem sabia como é que era. E o cara enrolou ela e não fez. Acreditou na empresa. Ela voltou 2 meses lá depois de novo, pediu para trocar de gerente. E falou assim, eu quero comprar ações dessa empresa. Tudo que ela faz eu adoro, eu gosto, eu me identifico com ela. Eu preciso de ter ações dessa empresa. Aí o cara falou, tudo bem, então eu vou te ajudar. Aí o cara foi e falou com ela assim, olha o conselho. Faz o seguinte, investe só 10% que você tem disponível hoje. Porque você não conhece a empresa ainda está muito inovadora no mercado novo. Quem sabe? Ela investiu só $10 mil, Ricardo. E ela falou, os $10 mil que eu investi já me tornou uma pessoa muito bem sucedida. E ela falou assim, eu fico me perguntando se eu tivesse dado um all-in, se eu tivesse pegado todo o dinheiro que eu tinha e tivesse investido. Então o que vocês estão fazendo é literalmente fazendo uma leitura, criando um diagnóstico, um histórico daqueles negócios que mais tem a possibilidade de dar certo. Mas, ô Reis, quem que é o seu cliente? Assim? Quem que olha para a sua empresa e fala assim, eu quero fazer parte desse negócio, eu quero ser cliente dessa empresa? Quem são essas pessoas? Tá, então ó, vamos lá. Nesse primeiro momento eu estou fazendo aumentando o banco de dados e investindo em algumas. Então eu estou criando um portfólio e aumentando o meu banco de dados. E aí eu começo a desenvolver produtos para colocar no mercado. Então, com minha base de dados, eu posso, por exemplo, dentro do nosso planejamento dos próximos 5 anos, no nosso primeiro ano eu tenho previsto uma empresa que ela vai ser referência em valuation de startups. Ok. Por quê? Porque nós temos base para isso. Quando eu vou no mercado de crowdfunding e busco 750 empresas, eu estou acompanhando o que o mercado está pagando, quanto e por quê. Então, eu tenho base para te falar se essa empresa... Então, seja você um empreendedor que vai captar recursos ou está captando um investidor, ou seja você um investidor ou um venture capital que vai investir em alguma empresa, ter como referência o meu banco de dados e a minha inteligência. Então esse é o primeiro produto... Todo mundo que trabalha com investimento ali... Nesse mercado de inovação e tecnologia... É um possível cliente seu. É um possível cliente. Tem outras empresas que fazem o que você faz? Ou é um produto inovador? Então, existem empresas com referência em dados. Por exemplo, no Brasil nós temos uma empresa que chama Distrito, nos Estados Unidos Crunchbase. Então, que elas vendem dados desse mercado mais macro. Só as informações. É o seguinte, um venture capital investiu na empresa X tantos milhões no valuation disso. É raso. O nosso nível de informação é um histórico profundo, de informação. Entendeu? É profundo. Então, a gente vai conseguir avaliar melhor ali se essa além empresa de vai ou não os dados, ainda vai estudar ali se é um negócio viável, exatamente, se não é. Então, tem com um referência no sócio, ali. com referência no BP, com referência no mercado, com referência em várias referências. Né? Hoje são, dentro do nosso banco de dados, são mais de 100 pontos de dados que nós analisamos e temos como conectar e avaliar alguma coisa. Então, esse é o primeiro ano. No segundo ano, a gente cria uma plataforma de marketplace de ofertas de crowdfunding. Então, assim, hoje se eu entro no Brasil, tem 10 empresas, 10 plataformas de crowdfunding nesse momento funcionando muito bem no Brasil. Só que eu tenho que entrar em uma por uma
para avaliar cada negócio. E lá dentro tem vários negócios. E aí o Marketplace vai fazer o quê? Eu vou puxar todos os negócios que estão disponíveis, jogo para dentro da minha plataforma. Ranqueia? Seria mais ou menos isso? Ranqueio os negócios. E aí a gente cobra um FII depois mensal para ter acesso a essas avaliações. A gente pode criar um rating sobre esses negócios. Então, no segundo ano, a gente monta um marketplace de crowdfunding. No terceiro ano, a gente tem um planejamento de criar uma aceleradora de startups com base em dados, inteligência e etc. Né? Então, assim, cara, vamos crescer o seu negócio, porque eu tenho dado suficiente para te direcionar no caminho certo, porque o seu negócio é esse copo, então eu sei como que o copo tem que andar de acordo com o banco de dados que eu tenho. Eu te avalio e certifico. De inovação mundial, né? Porque nós estamos falando de inovação, que é mapeamento e inovação mundial. É muito novo isso também, o que você está falando, né? Crowdfunding, investimento. Crowdfunding tem mais de 15 anos de mercado. Mas é jovem assim, ainda. Poucas pessoas no Brasil, conhecem, muito poucas pessoas conhecem. A legislação brasileira ainda está sendo desenvolvida, cada dia que melhora. Então, sim, o Brasil hoje tem a secundária também, que você pode comprar e vender ações das empresas que você investiu no crowdfunding. Então, está evoluindo, já, né, é uma evolução que está acontecendo. Cara, no quarto ano a gente pode criar, né, tá no nosso planejamento de criar uma plataforma de crowdfunding, porque a gente vai ter um banco de dados já de investida e etc. Então a gente cria uma plataforma própria de crowdfunding e no quinto ano a gente estrutura sim um venture capital robusto, com dinheiro para investir nesse copo aqui, porque a gente tem base suficiente para definir e avaliar os melhores negócios. Que esse é o grande diferencial, porque muitas pessoas às vezes investem nas ações das empresas por afinidade. Mas não pega os cadernos técnicos, não pega os livros técnicos, não pega as atas de assembleia e lê o negócio. Então, por mais, igual todo mundo tava lá, ó, feliz da vida com Americanas, com um rombo de 50 bilhões nas costas. Mas quem é um grande investidor, um investidor de pós de peso mesmo, eles sempre estavam lendo ali aqueles cadernos técnicos, as atas de assembleia e os registros, estavam falando assim, opa, tem coisa errada aqui, e não investiam. Tem até o Bassi aí, que é uma referência no mundo dos investimentos aí, que ele sempre dava dicas de não investir em alguns tipos de mercado, porque ele estava sempre acompanhando os cadernos técnicos dessas empresas e falando, isso aqui não tem cabimento de dar certo. Então, quando você pega uma empresa que faz toda essa leitura de tudo que está por trás da empresa e cria um rating dela, te dá ali um score ali para você poder entender o quanto que ela pode crescer, dar o boom no mercado, isso é inovador e pouquíssimas pessoas fazem isso. Exatamente. Então essa é a nossa... A pessoa que quer entender um pouco mais, quer escutar um pouco mais, como que ela te localiza, como é que ela acha, como é que ela chama para um bate-papo, porque muitas pessoas se interessam nesse meio, que é um meio de investimento seguro, blindado e de fácil crescimento. Nós estamos falando aí de uma pessoa que pode investir um recurso pequeno aí numa empresa dessa e ter uma rentabilidade estrondosa. E como ainda é um grupo de empresas ainda, talvez uma ou duas que não possam dar certo, por 3, 4 que possam dar certo e recuperar todo o investimento desse grupo todo, né? Perfeito, Fagner. A estratégia de diversificar o investimento é uma estratégia de sucesso, né? Não colocar todos os ovos em uma cesta só. Então essa é a nossa estratégia nessa diluição de risco e com base em dados. Então a tendência é que ao longo dos anos a nossa assertividade nos investimentos seja cada vez maior. Hoje, como que eu posso te dizer? A nossa estrutura, ela tá ainda fechada, tá? Por exemplo, nós não estamos em uma plataforma de crowdfunding captando recursos para a nossa empresa. Ela ainda está no boca a boca, no Family and Friends and Full, para a gente continuar construindo o que a gente está desenvolvendo e fazendo. Então hoje, você pode acessar o próprio site da smartdata.com. Não sei se tem como colocar aqui, não, né? Eu vou colocar depois um QR Code. E também tem o meu LinkedIn, que é Ricardo Reis, o meu Instagram, Ricardo Reis MG. E aí eu estou à disposição para a gente conversar, e, enfim. Porque, sem dúvida, não desperta muito interesse, né, para as pessoas. É um modelo de negócio completamente inovador aqui, principalmente no Brasil, né? Hoje tem muito, por exemplo, existem hoje no Brasil vários investidores anjos. Né? O investidor anjo vai investir em uma startup e o que ele precisa é de ter referência sobre aquela startup, sobre aquele mercado, sobre aquele valuation antes dele entrar. Então é isso que nós estamos estruturando, para alimentar todo um ecossistema.
E não só isso, a inovação, produtos novos, coisas que as pessoas não fizeram, a tendência de dar certo é muito grande. Quando você vai para um mercado que está muito validado, é muito concorrido, ele acaba ficando perigoso esse tal de investimento. Porque hoje em dia as coisas são dinâmicas demais, cara. Às vezes o cara monta ali, põe um dinheiro numa coisa que ele acha que está seguro e está dominado, e não está. Ele está à mercê do mercado. Perfeito. Mas quando ele vem numa inovação de coisas que é para onde todo mundo vai correr, esse é o futuro. O nível de crescimento de startups internacional e nacional reflete isso. Nós não chegamos nem a 1/10 do que cresceu as startups no nível internacional. Perfeito. Estamos engatinhando ainda. Então, se você está fazendo um investimento num negócio que está seguindo uma tendência internacional, baseada em cima de um comportamento americano, que nós copiamos os americanos em tudo, naturalmente nós temos uma possibilidade muito grande de crescimento. Por quê? Porque nós só estamos replicando. Agora entenda, nós estamos replicando antes. Uma coisa é quando o McDonald's saiu de lá e chegou aqui. Teve muita dor de cabeça na validação dos primeiros. Mas hoje, sucesso é abrir um McDonald's. Onde você abrir um McDonald's já está validado, já todo mundo já sabe, você já vai correr na frente. Por isso que uma franquia do McDonald's hoje é muito diferente quando o cara montou lá 10, 20 anos atrás. Isso aí. Hoje, bola, acho que na questão profissional, que eu posso dizer aí sobre tudo que... Agora, quando que o Ricardinho teve um encontro com Deus? Porque você acha que foi o primeiro, né, do tiro. Escapar de 6 tiros? Não. 12? Não, vários livramentos de morte foram vários. Esse foi um deles. O cara, quando toma 6 tiros, ou ele se aproxima de Deus, ou ele faz uma banda de rap, né? Não, mas não foi nesse momento que eu aproximei de Deus, não. Foi antes? Qual que foi o grande chamado? Depois? Foi a minha quebra financeira. A minha quebra financeira. E teve um momento que você estava muito bem sucedido, né, cara? Tava tranquilo. E de repente, tudo mudou. Tudo mudou e eu fui arriscar. Na hora que eu voltei, tava tudo fechado. E foi aí que a minha esposa, que já conhecia Jesus, já ia na igreja, levantou a mão e falou: não, tem alguma coisa no mundo espiritual aí, a gente vai... Vamos buscar uma explicação. Vamos buscar. E um belo dia ela foi numa igreja e convidou o pastor para ir na minha casa para fazer uma oração. E esse pastor começou a fazer uma oração dentro da minha casa e de repente a minha esposa manifestou um demônio na minha esposa dentro da minha casa. Tá louco. E aí eu nunca tinha visto aquilo, nunca tinha presenciado aquilo. E aí naquele momento ficou claro para mim que o mundo espiritual existia, que era verdadeiro, que era real. E aí depois ele me convidou para ir numa igreja, que era a igreja dele. E aí eu fui na igreja, e no dia que eu tava na igreja, mais uma vez a minha esposa manifestou na minha frente, dentro da igreja. E aí ela olhava para mim, e aí eu vi que não era ela e tudo. Eu falei: cara, como que pode um negócio desse? E eu vi que só expulsava no nome de Jesus. Eu falei: então o nome de Jesus tem poder, o que essa igreja tá falando aqui é verdade, existe mesmo o inimigo. E você viu, né? E a partir... Você teve de olho com olho. Vi e era minha esposa, e na não pessoa era que você mais amava, exatamente. Então assim, para mim foi o suficiente para declarar uma guerra no mundo espiritual. Então a partir daquele momento ali, começou a minha conversão. Porque a conversão mesmo, ela é um processo, entendeu? Tipo assim, eu comecei a me libertar dos meus pecados, a arrepender dos meus erros e meus pecados. É como se a própria Bíblia fala das escamas que caem, saem dos seus olhos, aí você começa a enxergar coisas que você não enxergava, começa a dar valor para outras coisas. Então, foi um processo que já vai fazer agora em 9 anos de convertido, que a minha vida realmente é outra. O Fagner me conheceu antes e me conhece agora depois, né? Sou casado com a Rose, pai da Alice, da Aline e do Arthur. A Alice mais velha com 9. Que é uma vida que você não imaginava nunca, né, Ricardinho? Vamos ser sinceros. A Alice com 9, a Aline com 6, Arthur com 4. E qual que é a mensagem que você deixa aí para sua esposa e para os seus filhos? Que eu tenho certeza absoluta que eles vão ver agora, mas talvez daqui a 10, 12 anos, eles vão poder ver esse vídeo novamente aí e vão ver o que o papai falou para eles, olhando para aquela câmera lá. Eita! Momento emoção, né? Isso aí. Cuidado, hein? O que eu posso falar é que eu sou muito grato a Deus, muito mesmo, pela vida da minha esposa, dos meus filhos, por tudo que vocês são e representam para mim. Nunca teria chegado até aqui. O que nós vamos viver juntos ainda, o que o Senhor tem programado e planejado para nós é muito maior do que nós podemos imaginar. E vai ser um privilégio, um amor, um carinho viver com vocês
o resto todos os anos da minha vida até que ele venha. Então, fica aqui o meu muito obrigado por tudo e eu amo vocês. Caramba, hein, cara. Bom demais, hein? Profundo isso aí, hein? Ricardinho, eu fico feliz, cara, de ver aquele jovem destemido, avassalador que eu te conheci. Porque quando eu te conheci, cara, você era uma Ferrari, sem freio. Entendeu? Hoje eu já não vejo uma Ferrari, não. Mas hoje eu vejo, cara, Mas ainda é potente com controle, né? Exato. Hoje eu vejo uma nova pessoa. Uma pessoa centrada, consciente, tranquilo e disposto a fazer pelas pessoas. Antigamente não. Seu foco era chegar o mais alto que você pudesse possível, até para se conhecer, como um próprio desafio. Agora não. Eu vejo um cara centrado, tranquilo, muito espirituoso e o mais importante, vivido. Eu acredito que você não quebrou. As coisas aconteceram porque elas tinham que acontecer para você poder aprender. É assim que a gente aprende. Na faculdade você quebrou 6 anos, cabeça, pagando e aprendendo. E isso veio como esse negócio. E tudo isso que você viveu, cara, vai ser para você poder viver muito mais e melhor e dar valor às coisas. Porque hoje você é um cara muito rico, mais rico do que aquele cara que eu conheci lá no passado. Lá no passado era um cara financeiramente muito bem sucedido, mas não tinha a riqueza que você tem hoje, que é a sua família e o conhecimento que você tem. Então, assim, eu falo de coração pra você que é um privilégio ter você como amigo, como parceiro. Obrigado. E tá aqui, né, Fernando? Pra gente foi um presente hoje, né? Dos grandes. Bom demais. De peso. De peso. E agora chegou a hora do desafio. Manda no peito do homem. Desafio do Papo de Salão. Seu Reis, o seguinte, cara, a gente sempre pede no final uma música que faça parte da sua vida, que seja legal pra você, que você queira deixar registrado pra gente, e uma frase clichê. Uma frase clichê, aquela frase que você escutou sua vida inteira, ou que você escutou por algum momento, fez sentido, e que você acha legal que as pessoas escutem nesse momento. Conta pra gente, qual que é a sua música e qual a sua frase clichê? Legal. Bom, música que eu posso colocar aqui na mesa nesse momento é Fernandinho, Grandes Coisas Estão por Vir. Aí, Fernandinho, grandes coisas estão por vir. Que é um hino, né? Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. É um hino. Olha aí. E a sua frase clichês? Eu vou falar um versículo bíblico aqui que eu acho que ele resume a Bíblia inteira e no que nós estamos caminhando e seguindo, que é Apocalipse 3:21. Que o próprio Jesus fala que ao vencedor passou por batalhas, por lutas, por um caminho estreito, ao vencedor darei o direito de sentar-se no meu trono, assim como eu venci e sentei no trono do meu Pai. Olha. Então que nós possamos seguir o nosso caminho nas nossas batalhas, nas nossas lutas, nas guerras espirituais. Bonito, você guardou aí, Wagner? Tá gravado. Só cara essa frase. E aí, no final a gente pegar o troféu ali de somos mais que vencedores em Cristo Jesus e sentar com ele na mesa lá no alto. Então, é a promessa que existe na Bíblia e que eu gosto de sempre lembrar, que é para lá que nós estamos indo. Lindo versículo. Ricardo Reis, privilégio de receber. Obrigado pelo presente. Espero que o pastor Pedro Estrela tá convocado, papo de salão aqui, para poder falar sobre essa maravilha que eu recebi aí, que eu vou degustar, tá bom? Enriquecedor demais esse bate-papo, essa tranquilidade, obrigado. Serenidade. Volte sempre, né, Fernando? E esse foi o Ricardo Reis, o homem da família, dos negócios e de Jesus. Amém. Obrigado, Reis. Até mais. Maravilha, Ricardo.